Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria convidar, se a gente pudesse ficar do lado de cá, porque acho que vai ficar difícil para vocês verem a projeção em alguns pontos aí, tá? Preferência a gente ficasse concentrado aqui do lado direito. Nós vamos dar continuidade ao estudo de semana passada sobre evangelismo. Para tanto, vamos orar antes de nós começarmos. Queria já pedir ao pessoal que vai ajudar aqui na leitura que ficasse aqui com o microfone à disposição. Hoje a gente tem vários textos para lermos. E aí precisa da agilidade aí de pegar rapidamente os textos e poder abrir. Ok? Vamos orar? Deus querido, obrigado pelo dia de hoje, pela nova manhã que o Senhor nos dá, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pedimos a Deus que Tu possas levar todo o nosso pensamento cativo, Deus, à Tua presença. Possamos, ó Pai, nos concentrar naquilo que vamos ouvir e aplicar, ó Deus, particularmente às nossas vidas. Nós possamos, ó Pai, traçar estratégias, resoluções diante da Tua palavra, do que vamos fazer perante aquilo que ela está nos falando, nos confrontando nesta manhã, no assunto que na verdade já tem falado há tanto tempo, e agora especialmente desde o domingo passado. Continua conosco o nosso clamor, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos fazer aqui uma breve revisão, um tour, aqui no que nós vimos no domingo passado. Então, o tema do nosso estudo, estando aí negócio entre aspas, né? Evangelismo, negócio não, agora que eu vi que esse slide está errado. Semana passada ficou projetado aí umas 30 horas e eu não vi. Pronto nada, ficou errado. Agora está certo. Então, na gravação vai ficar certinho, mas eu corrigi aqui ao vivo e a cores. Pronto. O negócio da igreja. Então, eu estou parecendo meus amigos americanos, né? A negócio. Errando o gênero das palavras aí. Muito bem. Então, meus irmãos, por que a gente colocou isso daí? Porque, como nós falamos ao longo do nosso estudo, essa é uma coisa que nós não vamos fazer na eternidade. Não tem mais evangelismo, né? Porque o campo missionário acabou. Então, hoje, a igreja, claro, cresce no conhecimento da palavra, a igreja adora, a igreja faz um monte de coisa, serve ao próximo, claro, mas esta é a função principal para a qual o Senhor tem espalhado a sua igreja ao longo do planeta Terra. Quando a igreja foi espalhada em Atos, ela não saiu construindo hospitais, ela não saiu fazendo sopão, ela saiu pregando o Evangelho. E assim, isso se torna o assunto, a atividade principal da igreja do Senhor. Muito bem. Então, caminhando rapidinho aqui nos nossos slides, pregação do Evangelho, mandato ou escolha. Os dois primeiros textos que nós examinamos foi Mateus 28, 18 a 20, e depois Marcos 16, 15. São versículos que comprovam que o evangelismo não é uma opção, não é um programa da igreja, mas é um mandato, não é uma escolha. E para completar isso, dos outros dois evangelhos, nós vimos Lucas 9, de 1 a 2, e finalmente João 20, 21. No conjunto, meus irmãos, com muitas outras passagens, isso deixa sem necessidade nenhuma de maior comprovação de que o Senhor Jesus nos deixou uma ordem de pregar o Evangelho aonde quer que nós estejamos. A outra pergunta que nós fizemos na semana passada foi qual o resultado do enchimento do Espírito Santo. E aí nós mostramos que não é ter cultos animados, não é ter um louvorzão, não é fazer marcha, não é sair rodopiando, não é falar supostamente em outras línguas. O que a palavra de Deus marca, especialmente no livro de Atos, sobre a marca, ou resultado do enchimento do Espírito, segundo o capítulo 2, é que eles declaravam as maravilhas de Deus. O resultado da
concessão do Espírito Santo sobre a igreja é que eles declaravam as maravilhas de Deus. No capítulo 4 diz que, cheio do Espírito Santo, diante daqueles que haviam arquitetado o assassinato de Jesus, Pedro fala, os diz, prega a eles o que estava acontecendo e sobre o Evangelho. Então, de novo, ele não ficou cheio do Espírito Santo e saiu rodopiando, fazendo reteté lá no Sinédrio, né? E nem dando profetada. Ele pregou. Então, diante da oposição, o risco da própria vida, o enchimento do Espírito Santo ainda assim produziu proclamação através da vida dos apóstolos. E não acaba aí não, irmãos. No capítulo ainda 4, versículo 31, diz que todos ficaram cheios do Espírito e diz o texto, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. De novo, debaixo de perseguição. Isso não foi suficiente para fazê-los calar. Então, a resposta para a pergunta, qual é o resultado do enchimento do Espírito Santo? A resposta é pregação. Fulano é cheio de Deus. Gente, como eu já ouvi essa frase mal colocada. Era cheio de Deus porque pregava de uma maneira que causava arrepio na gente. Ou então porque quando estava lá no louvor, aí no meio do louvor começava, Deus, porque não sei quem, com a voz alterada e tal. Fulano é cheio do Espírito Santo. A Bíblia discorda. Porque eu já vi muita gente, inclusive, fazer esses shows de pirotecnia, e aí descer da plataforma, e é a pessoa mais carnal do mundo. Então, quero ser cheio do Espírito. Para quê? Porque os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, queria ser cheio do Espírito. Só me enche do teu Espírito, porque eu quero pregar. Não era para proveito próprio, não era para alegria própria, era para benefício do reino, para a proclamação. Então, irmãos, eu creio que isso ficou plenamente estabelecido na semana passada. Vida cheia do Espírito é uma vida que não consegue reter a palavra do Evangelho para si mesmo. Tem que pregar. Tem uma oportunidade, prega. Não tem, produz, para que você possa pregar. E aí nós caminhamos e começamos a avaliar qual é o elo entre o evangelismo e a pregação. Por quê? Primeira coisa que a gente explicou foi a frase do escritor Michael Green, do livro Evangelismo e a Igreja Local. A pregação é talvez o meio mais comum de compartilhar a fé com aqueles que ainda não a têm. Por que o meio mais comum? Porque você pode pregar o evangelho também através de música. Por que o microfone começou a falhar? Através de música, você pode pregar o evangelho através de um livro, de um folheto evangelístico. Claro, você pode pregar o evangelho assim, né? Eu acabei de ver um outdoor, não sei se tem vários pela cidade, falando, Jesus está voltando, você está preparado? De certa forma está pregando o evangelho. Porém, a pregação, você falar, é a maneira mais comum de pregar o evangelho. E aí nós afirmamos o seguinte, testemunho e obras são importantes, porém a pregação é fundamental. O seu testemunho pode atrapalhar a sua pregação. Mas, por exemplo, você pode chegar ali numa praça com pessoas que você nunca viu, que não te conhecem, que não conhecem a sua vida, e você pode pregar o evangelho e aquela pessoa vir a se converter. Verdade ou mentira? Verdade. Aconteceu comigo na Praça Central de Campinas, fazendo evangelismo lá, e aí no particular com o rapaz, eu expliquei tudo que havia sido pregado resumidamente novamente. Aí perguntei, hoje você não gostaria de começar um relacionamento com Cristo, através de arrependimento de pecados, expliquei tudinho. E ele falou um redondo sim, nunca havia me visto na vida. E eu também nunca mais o vi, espero que tenha sido verdadeiro e a gente possa se encontrar na eternidade. Agora, com um colega de trabalho, com um colega de escola, com um vizinho, com um familiar, um mau testemunho atrapalha e muito a minha pregação.
Se ela está pregando para ele o evangelho, ele vai olhar para ti de cima a baixo e vai dizer: esse camarada que faz fofoca do chefe, esse camarada que causa o maior problema aqui no prédio que a gente mora, esse camarada que aqui causa intriga aqui na sala, fazendo panelinhas, testemunho está atrapalhando a pregação. Então, é importante o testemunho? Sem dúvida nenhuma. Obras, também, elas não são fundamentais, não são o trabalho, nem o foco principal da igreja, mas tem o seu lugar. Mas a pregação é insubstituível. Para tanto, nós analisamos, inclusive, que a pregação não é apenas para profissionais. Porque quando a gente fala em pregação, irmãos, a nossa cabeça vai automaticamente em direção ao púlpito. O púlpito tem um tipo de pregação, que visa a congregação, a reunião dos santos, né, dos salvos para ouvir a exposição da palavra. Ok. Mas aonde quer que eu for, em um ônibus sentado ao lado de uma pessoa, certo? A gente usa às vezes palavrinhas mais suaves. Não, eu estava falando de Jesus, estava compartilhando o evangelho. Ok, querido, mas você está pregando. Não mudou. Não é porque você não está vestido com roupa de pregador, né? Não é porque você não está de terno e gravata, até porque eu também não uso terno e gravata para pregar. Não é porque você não está com esboço ou está expondo o livro todo que isso não seja pregação. É pregação do evangelho. Então não é apenas no púlpito, não é apenas... Esse profissional devia estar entre aspas, aí eu vou colocar depois quando fizer a gravação. Não, não é. Não é para pastor, não é só para missionário. Todo cristão é um pregador. Nós analisamos essa frase aí para comprovar finalmente a nossa tese. A frase qual é? Pregue em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Vocês lembram qual foi a nossa resposta, né? Está certo ou errada? Está errada. Por quê? Porque a pregação em palavras, ela não é apenas necessária, ela é indispensável. Nunca alguém vai chegar perto de outro e vai dizer assim: olha, eu tenho visto que o seu comportamento é muito bom. Você deve ser crente, né? Você podia falar para mim de Jesus? Ou a pessoa falar para você assim: rapaz, eu me converti só olhando a vida do Gustavo. Nossa. Só observando a vida da Janaína, me converti. Alguém já ouviu algum testemunho desse? Eu já vi pessoas que, observando a vida de alguém, foram levados a querer conhecer ou a entender melhor o evangelho. Aí sim, mas alguém teve que pregar, irmãos. É indispensável. Até hoje em dia, no meio do mundo muçulmano, quando tem acontecido uma coisa sobrenatural de muitos muçulmanos estarem sonhando com Jesus, você já deve ter lido ou até assistido vídeos sobre testemunhos a respeito disso. Muçulmanos que odeiam os cristãos têm sonhado com Jesus e no sonho Jesus fala: olha, o que você tem combatido é a verdade. Procure um dos meus filhos, procure um cristão para você ouvir do evangelho. E aquela pessoa vai atrás de uma pessoa, outra que talvez tinha até perseguido, tratado mal. Mas ela vai lá para o quê, meus irmãos? Ouvir a pregação. Então, meu irmão, não adianta espernear, não adianta criar desculpa, não adianta dizer, dar uma de Moisés: eu sou pesado de língua, não tem problema não. Porque a resposta de Deus para Moisés é a mesma que vale para cada um de nós. Quem fez a língua? Quem fez a boca? Não foi o que ele disse para Moisés? Não há desculpas. Deus tem nos colocado, meus irmãos, sobre um mandato, e esse mandato se cumpre com as nossas palavras. Ah, pastor, mas eu quase fui reprovado do meu TCC porque eu sou ruim de falar em público. Meu irmão, vou falar para você um conselho bem simples. Aprenda. Aprenda. E vou lhe dar uma prova como você pode aprender. Alguns meses atrás, eu vi um testemunho, por que não chamar assim, de um camarada que estava desempregado. E o emprego dele, que ele fazia durante os últimos 10, 15 anos, é daquele que você entra mudo, sai calado. Só dá bom dia, atende as pessoas e segue. Ok? Aí ele se viu desempregado, não conseguia emprego.
E aí ele entrou num desses negócios aí de Mary Kay, Inodê, sei lá mais o que, eles vão de vender aí Avon, um desses aí. Aí ele teve que aprender a fazer o quê? Falar. Então eu pergunto, meu irmão, quando dói o bolso, eu aprendo a falar. Mas quando é para pregar o evangelho, não é o meu dom. Tem alguma coisa muito errada com a gente, não tem? Não tem. Então é hora, meus irmãos, da gente aposentar o óleo de peroba e começar a perceber que não é que eu não sei pregar o evangelho, eu não quero. Eu não quero. Porque quando a minha sobrevivência financeira depende disso, se possível fosse, eu aprendi até a voar. Mas não é. Mas como falar esse camarada agora já está lá no segundo, terceiro nível desse negócio aí de vender cosmético. Porque ele falou, olha, eu descobri um vendedor dentro de mim. Aí dá vontade de perguntar para ele, mas você já descobriu o evangelista dentro de você? Esse que você não quer libertar, não quer soltar? Fato é, meus irmãos, que a pregação é indispensável. Sem ela, as pessoas simplesmente não conhecerão da verdade da palavra de Deus. Mas a pregação evangelística, aqui a pregação expositiva, doutrinária, teológica, também evangelística, está incluído. Mas a pregação puramente evangelística, ela prega o quê? Por que isso é um aspecto importante, irmãos? Porque você já deve ter ouvido, eu já ouvi, pregações que são chamadas de evangelísticas, mas em seu conteúdo nós não vamos ver muito aquilo que a gente vai aprender hoje nessa próxima parte da lição. Em especial você vai ver muito o uso da famosa expressão aceita Jesus. É uma expressão do evangeliquez. Eu não sei se é usada lá também em Timor-Leste, em Tito. Mas eu me lembro, meus irmãos, que ela ainda era melhorzinha há uns anos atrás. Ela ainda era que a pessoa aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas com o passar do tempo, preste atenção. Se você diz que a pessoa precisa de um Salvador, é porque ela está perdida. Aí é ofensivo. Então vamos tirar o Salvador. Se você diz para a pessoa que ela precisa de um Senhor, é porque ela é rebelde, desobediente. E aí é ofensivo, vamos tirar também. Aí o aceitar a Jesus como Senhor e Salvador ficou apenas... Quem gostaria essa noite de aceitar a Jesus? O que também não está certo. Não estava certo antes, continua errado agora. Piorou. Nas palavras de alguém mais capaz do que eu não aceitei Jesus, ele que me aceita, porque o perdido era eu. Eu não encontro Jesus, ele que me encontrou, porque eu era o perdido. Então, diante desses fatos, irmãos, algumas considerações são importantes sobre o conteúdo da pregação evangelística. Certo? George Peters disse que o elemento básico da mensagem do Evangelho é uma pessoa. Repare o P maiúsculo aí. Mais do que uma ideia ou um sistema de pensamento ou práticas. A proclamação cristã está centralizada em uma pessoa, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Assim, os apóstolos pregavam a Cristo, o Senhor. Está no livro Uma Teologia Bíblica de Missões. Irmãos, isso aqui não é óbvio. Muita gente, às vezes, concentra a sua interação, com a pessoa descrente com apenas um convite para conhecer a sua igreja, para conhecer a juventude da sua igreja. Não que esse convite seja de todo errado, mas repare, se esse é o único recurso que eu tenho
para interagir com alguém que precisa ouvir o Evangelho, alguma coisa está muito mal posicionada. Porque, veja bem, meus irmãos, nós fazemos isso porque vivemos em um ambiente de liberdade. Mas eu acho difícil que lá na Arábia Saudita ou no Irã, nossos irmãos saem pela rua ou saem pela universidade onde estuda e dizem assim: rapaz, eu não gostaria de conhecer o grupo de cristãos que se reúne na minha casa? Aquele cara entraria assim: vou inclusive com a polícia da guarda iraniana lá prender todo mundo. Que história é essa de cristãos se reunindo sem autorização? Então, como eles não têm essa alternativa, meus irmãos, se esconder atrás de um convite para conhecer a igreja ou conhecer o grupo de vida, qual outra alternativa que eles têm? Pregar. E a pregação deles não é sobre uma ideologia, até porque a ideologia do cristianismo é ofensiva para essas pessoas. Porque o cristianismo para eles é ideologia de Ocidente. Então eles têm que ensinar sobre uma pessoa que mesmo os muçulmanos conhecem de maneira distorcida, que é Jesus. E aí está, meus irmãos, uma coisa que nós temos muito semelhante a uma sociedade difícil de se pregar o evangelho, como uma sociedade muçulmana ou budista ou shintoísta ou qualquer outra. O Jesus que os nossos amigos, colegas conhecem não é o Jesus bíblico. E parte da nossa pregação precisa corrigir isso. Porque eles têm acreditado em um Jesus cultural, um Jesus do Natal. Ontem eu estava assistindo uma comédia, um seriado que eu gosto de assistir, e já está passando os episódios de Natal, né? E estava todo mundo lá, decorando a árvore, momento de família, e cantando hinos que falavam do menino que nasceu, o nosso Salvador. E eu fiquei olhando aquilo, porque parte daquilo que é passado no seriado não tem absolutamente nada a ver com a cosmovisão cristã. Mas faz parte da cultura. Que detalhe, há um esforço contínuo que seja colocado de lado essa mensagem cristã explícita. Essa semana eu postei que o futuro presidente dos Estados Unidos, de propósito, já está começando a desejar Feliz Natal. Pastor, mas qual o problema disso? Os Estados Unidos, meus irmãos, com o passar dos anos, para não ofender quem não é cristão, no final do ano eles desejam Happy Holidays, feliz feriado. Parece ridículo, mas repare, você estiver assistindo um episódio de Natal, um filme de Natal, está rolando o maior Natal, mas quando você vê as pessoas se cumprimentarem, não precisa saber inglês não, se não tiver dublado, ouça-os falar Happy Holidays. Feliz feriados, né, se referindo também ao do ano novo que vem depois. Por quê? Porque eu não posso lhe dedicar Feliz Natal, vai que você é muçulmano, budista, shintoísta, ateu. Um país que começou com imigrantes cristãos, mas que hoje o politicamente correto tem mudado. Mas como o presidente eleito, o futuro presidente, não está nem aí para o politicamente correto, está atropelando todas as convenções, ele está distribuindo Merry Christmas para tudo quanto é lado. Feliz Natal. Não gostou, meu amigo? A porta de saída do país é bem por ali. Por quê, meus irmãos? Porque a mensagem cristã, como ela tem que ser pregada mesmo, não de forma cultural, ela incomoda. E quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, essa mensagem precisa deixar de forma explícita que nós estamos falando de Cristo e não de como é legal ser parte da juventude da comunidade Batista Videira. E não como é legal o grupo de vida da comunidade Batista Videira. Basta de igrejas, meus irmãos, que vivem fazendo propaganda de si mesmas. Enquanto colocam Jesus ali no meio do... É como algumas pessoas dão remédio para os outros, né? Coloca dentro de um docinho para ver se a pessoa engole a pílula amarga. Sendo que, no caso, na opinião dessas pessoas, Jesus é a pílula amarga. E aí tem que botar um docinho para poder
poder ser engolida. Então nós vamos ver agora 3 elementos, tá aí, da mensagem sobre Jesus. Quem é Jesus e o que ele fez? O aviso sobre o julgamento de Deus e a promessa de perdão diante de arrependimento. De novo, irmãos, o objetivo do nosso estudo aqui não é nem inventar, nem reinventar a pólvora. Não há nada novo. Nós estamos fortalecendo e revendo velhos conceitos para que a gente não caia em velhos hábitos, nós os crentes mais antigos, né? E os mais novos, nós possamos entender direitinho qual é o nosso papel, qual é o nosso discurso, qual é a nossa pregação, diante da necessidade de compartilhar de Cristo com as pessoas. Então, vamos começar, meus irmãos, primeiro pela velha pergunta, né? Quem é Jesus e o que ele fez? Sei que nós tivemos uma ótima aula sobre cristologia meses e meses atrás, mas nós vamos buscar ser mais sucintos agora, até porque o objetivo da pregação do Evangelho não é da aula de teologia, né? Mas aquela aula era importante para nós conhecermos mais, de forma mais profunda, sobre o nosso Senhor, mas eis aqui alguns elementos que não podem ficar de fora. Quem é Jesus e o que ele fez? A doutrina bíblica da salvação, ou seja, a soteriologia, ensina que sem derramamento de sangue não há perdão. Isso está em Hebreus 9, 22. E ela era compreendida pelos apóstolos. Ou seja, quando Jesus morre, meus irmãos, não havia nenhuma dúvida de que os pontos na cabecinha dos apóstolos estavam sendo ligados. Sabe aquele passatempo que você fazia antigamente, quando era criança? De ligar os pontos? Aí você vê a figura aparecendo? E é óbvio que para a criancinha, né, isso aí é uma revelação. Mas você adulto hoje compra aquele passatempo para o menino. Aí quando você olha para os pontos assim, você diz, isso aqui é um elefante. Não precisa nem ligar os pontos. Mas para a criança, que não tem a percepção que você tem, tinha que ligar os pontos. Meus irmãos, de certa forma, até uma boa parte das suas vidas, os discípulos eram como essas crianças que estavam ligando os pontos. Porque quando João Batista fala aquela frase, à beira do Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, o que eles achavam que ia acontecer com Jesus? Ia ser colocado num pasto para ser pastoreado e viver a vida inteira com grama verdinha? Não. Quando João Batista coloca Cordeiro de Deus e a outra parte tira o pecado do mundo, a mente das pessoas, os pontos ligados, levavam as pessoas automaticamente ao sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício que você já vê em Gênesis capítulo 4 com Abel. E aí você vê a frase de Hebreus 9 esclarecendo tudo. Sem derramamento de sangue não há perdão. E é claro que a palavra de Deus não está falando de sangue humano. O único sangue humano que foi derramado, que valeu a pena, foi o sangue de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus precisa ser apresentado como uma necessidade diante do pecado do homem, para que esse pecado fosse tratado, fosse resolvido. E na sua pregação, os apóstolos primeiro introduziam quem Jesus era. Quais eram algumas coisas que eles falavam, meus irmãos? Agora, o pessoal aí que está com a leitura apóstolos, nos ajude, por favor. Primeira coisa, Jesus operava e capacitava a operar milagres. 2 textos, Lucas 10, 9, primeiro, por favor. Lucas 10, versículo 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Agora, Atos 4, 10. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos
Curado. Isso. Então, Pedro estava demonstrando, meus irmãos, que era por causa de Jesus que aquele homem havia sido curado, não por si mesmo. Isso era uma comprovação de quem Jesus era. Lembrando que os milagres, as curas e tudo mais que Jesus operava, não eram um fim em si mesmo. Ele não curava por curar. Estava entediado, aí passava o ceguinho, ele dizia, tá, enxerga aí. Não tem nada para fazer, acho que hoje vai ser dia de curar leproso. Não. Os milagres de Jesus tinham um objetivo claro de reafirmar a sua divindade e a sua messianidade. Então, quando você prega Jesus e você destaca do seu poder, você está separando a pessoa de Jesus para aqueles que estão vindo de outras pessoas comuns, em que ele tem autoridade sobre os demônios e sobre a doença e até sobre a morte. Ressuscita Lázaro, ressuscita o filho da viúva, ressuscita a filha de Jairo. Ele tem essa autoridade, esse poder e dá aos seus também, demonstrando quem ele é. Número 2. Afirmamos também que Jesus não era uma pessoa comum. Ele era Senhor, ou seja, era Deus e Cristo. Atos 2:36. E Filipenses 2, 9 a 11, depois. Que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram essas palavras, o que vocês acham que foi na cabeça deles? Ele está diante de um povo que é ou judeu, ou é gentio que aderiu ao judaísmo, certo? Então, quando ele fala, esse que vocês estão ouvindo, lembra bem, irmãos, ele provavelmente não estava pregando em grego. Provavelmente ele estava pregando em aramaico. Então, quando ele prega que esse Jesus é Senhor, ele usa a palavra Adonai. A palavra que no Antigo Testamento é usada para Deus. E aí, quando ele fala que esse é o Messias, o Cristo, ele está deixando claro para as pessoas que esse Jesus que havia sido crucificado 50 dias antes apenas, na Páscoa, nós estamos agora no Pentecostes, no capítulo 2, não era uma pessoa comum. Não era mais um profeta, como alguns achavam. Não era mais alguém que havia vindo pregar sobre Deus. Mas ele era o próprio Deus que havia habitado, vivido entre eles e havia morrido nas mãos dos romanos com a complicência dos judeus. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está desconstruindo na cabeça daquelas pessoas as pré-concepções deles. Pastor, você acha que isso é necessário? Tá, vamos lá. Você tem um amigo que é espírita. Jesus é Deus para ele? Sim ou não? Não. Ele é um espírito evoluído. Ele é uma pessoa elevada, mas não é Deus. Enquanto isso não for substituído, desconstruído na cabeça daquela pessoa, isso não é feito com violência, não é feito com briga, não é feito nem com lobotomia, não. É pregação da palavra. Enquanto você não comprova na palavra quem ele é, não acontece. O que Jesus está fazendo, irmãos, com esses muçulmanos que estão sonhando sobre ele? Ele mesmo já está pavimentando o caminho para que o evangelho seja pregado, desconstruindo a concepção muçulmana que acha que Jesus é quem? Apenas um profeta. Então, como você vê, meus irmãos, Satanás não tem problema das pessoas acreditarem em Jesus. Não tem. Desde que seja um outro Jesus. Um espírito elevado, um profeta. Mas quando você começa a desconstruir isso e mostrar que ele é o próprio Deus que se fez homem, como Pedro está fazendo aqui, alguma coisa muito diferente acontece. Boa parte dessas pessoas que estavam ouvindo ali em Atos 2, haviam estado na entrada triunfal, que a gente teve domingo retrasado aqui na igreja a pregação, lembra? Muitos desses tinham gritado, Hosana ao que vem em nome do Senhor, na segunda. Especialistas divergem se é a segunda ou terça. Ok, na entrada triunfal. Na sexta-feira,
Eles gritaram outra coisa. Gritaram o quê? Crucifica-o. E agora, chega o domingo, a ressurreição, 50 dias depois, nós estamos aqui no Pentecostes. 50 dias depois, na verdade, da Páscoa, né? De sexta para sábado. E aí o que ele fala? Olha, lembra daquela pessoa que vocês gritaram Hosana? Lembra daquela pessoa que vocês gritaram crucifica-o? Indo na onda dos religiosos sacerdotes? A esse aí, Deus o fez Senhor e Cristo. E hoje, o derramamento do Espírito Santo está sendo para vocês um sinal. Essas línguas, esses idiomas sendo falados, está sendo para vocês um sinal de que o que eu estou pregando é verdade. Então, Jesus tem que ser, meus irmãos, compreendido pelas pessoas. Para que as pessoas não vão atrás apenas da sua ideia que elas têm sobre Deus, sobre Cristo e etc. Filipenses, capítulo 2. É porque você está ali no microfone, irmão. Obrigado, tá? Obrigado. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Filipenses, nós conhecemos muito bem esse texto, foi pregado aqui na igreja na exposição de Filipenses, fala da kenosis, ou seja, do esvaziamento, em que Cristo, o próprio Deus, se tornou homem, abrindo mão de parte dos seus atributos e da sua glória, certo? Se tornou um homem que era como qualquer outro, não era impressionável, ele não passava na rua e todo mundo virava o pescoço, né? Deve ser ele, olha... Ele não era bonito que nem o Jim Caviezel na Paixão de Cristo. Ele não era loiro dos olhos azuis, que nem os de alguns filmes antigamente. Ele era um homem comum do Oriente Médio do primeiro século. Provavelmente rústico, né? Tem um Jesus, uns atores, o pessoal coloca que o cara acho que nunca levantou 1 quilo de arroz do chão. Jesus era carpinteiro. Deve ser um cara talhado. Sério, irmão, você tem que carregar madeira pesada daqui para lá, maquinário. Colocar móvel em cima. Você acha que Jesus tinha o meu corpo? Aí você coloca o cara lá esquálido, não? Você coloca um cara de 50 e poucos quilos naquela cruz lá, nos crucifixos aí, nas estátuas. Não tem nada a ver com Jesus. Ele era tão comum que no Getsemane, Judas teve que identificá-lo. Porque ele não se diferenciava nem dos próprios discípulos. Ou seja, não havia nele, como diria Isaías, beleza nem formosura. Ok? O diferencial dele, meus irmãos, era quem ele realmente era, não como ele aparentava. E o que mais que ele era? Terceiro lugar, Jesus é santo e justo. Pastor, a gente já sabe disso, está chovendo no molhado. Espera aí. O seu evangelizando não sabe. Este é o ponto desse estudo. Vamos lá. Atos 3, 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido salvar. Vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que fosse libertado o assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. No seu discurso, Pedro também está fazendo um contraste, meus irmãos, entre Barrabás, certo? Um ladrão e assassino, e o Senhor da vida. Olha aí como ele parece que está brincando com os conceitos, né? Escolhe um assassino e nega o Senhor da vida. E diz que ele é santo e justo. De novo, na nossa cabecinha, meus irmãos, do século 21, na mentalidade católica, né? A palavra santo virou banalidade, por causa dos, entre aspas, santos da Igreja Católica e toda essa questão cultural. Na cabeça de quem estava ouvindo Pedro, Deus o fez kadosh, santo.
Na mentalidade judaica, eles de novo foram lá no Antigo Testamento e lembraram que Isaías capítulo 6 diz que Deus é 3 vezes santo. Não é o que os serafins dizem? Santo, santo, santo. E diante daquilo lá, Isaías sente o peso da sua pecaminosidade. Então, Pedro está deixando claro para eles de que a pessoa que ele está pregando não é qualquer um. Ele é santo e justo. Quem vocês escolheram não é. Isso faz de vocês também não santos e não justos. Então, meus irmãos, Pedro com certeza está sendo bastante duro nas suas palavras, porque ele está falando com uma plateia endurecida, e nós não necessariamente precisamos da mesma dureza, mas se hoje em dia, se até crente está tendo que ser convencido de que ele é pecador, porque certa pessoa está dizendo que nós pecamos, mas não somos mais pecadores aí nas mídias sociais, se até crente está sendo que ser reensinado de que a grama é verde, imagina o pessoal lá de fora. Não, pastor, mas geralmente o homem comum, ele sabe, eu sei que eu não sou nenhum santo, eu sei que eu sou um pecador, mas qual é o conceito, meus irmãos, que as pessoas têm? As pessoas têm o seguinte conceito, veja bem, está aqui uma pessoa que desviou um dinheiro do INSS, aqui tem uma pessoa que cuidava de velhinho e batia no velhinho, e aqui tem uma pessoa que afogou os próprios sobrinhos. Qual das 3 pessoas é a pior? A do meio já apontou para os 2 da ponta. Qualquer um, eu não sou nenhum santo, mas olha só, tirou dinheiro dos velhinhos do INSS e afogou os próprios sobrinhos. Eu só batia numa velhinha lá, mas ela era muito chata. Será que as pessoas compreendem o que é o seu pecado? É aquela velha história, meus irmãos, a gente quantifica o pecado e começa a colocar-nos numa outra, como diz o pessoal da antiga, outra categoria, né? Eu sou pecador, faço coisa errada, mas pelo menos o ser humano, meus irmãos, é a descrição daquele fariseu na história de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como, né? Eu não sou como o pessoal lá de Brasília. Então, o pessoal lá de Brasília está na lista do Odebrecht, né? Mas, sempre que eu posso ter oportunidade, eu quero levar vantagem nas coisas. Nós somos o tipo de pessoa, meus irmãos, de repente, se a gente vai lá no Detran, pegar uma guia, sabe o Detran, né? Antessala do inferno. Aí você vai lá pegar a guia do IPVA e você chega lá, há um erro no computador e o IPVA aparece pago. Você sabe, o IPVA é aquela taxa extremamente justa que você paga por uma coisa que já é sua, diga-se de passagem. Aí você vai lá e o IPVA está pago. Aí você diz, e se bobear, se for crente, ainda vai falar isso. É Deus, livramento de Deus para não pagar esse IPVA. Aí você sai pela porta do Detran na maior cara de pau. Mas o corrupto está lá em Brasília, né? Então, meus irmãos, quando Pedro está falando de santidade e de justiça, nós precisamos elaborar mais. Mas na cabeça deles, eles entenderam direitinho. Esse Jesus que você está anunciando não é igual a gente. Ele sim está em outra categoria. Enquanto que nós estamos aqui no sopão. Nós estamos aqui na população geral. Está todo mundo no mesmo lugar, na arquibancada. Não tem camarote VIP para ninguém. E ele é diferenciado de nós. É por isso que nós precisamos ouvir aquilo que você, Pedro, está pregando para a gente. Esses conceitos, meus irmãos, esse slide vai estar lá no grupo da igreja, se você quiser baixar depois, e o vídeo na internet, se quiser anotar com calma, não tem problema nenhum. Mas esses conceitos, meus irmãos, você não vai fazer uma colinha e botar na palma da mão e dizer assim, agora eu vou para o ponto número 3. Não, agora eu vou para o ponto número 4. Não é isso. Mas são coisas que naturalmente no nosso evangelismo, quando compartilhamos sobre Jesus, precisam entrar entre aspas, no automático e substituir o velho. Então, aceita Jesus? Que não comunica nada.
Essa frase é tão absurda que os católicos já fizeram até um plástico de carro. Você já viu? Já aceitei a Jesus, sou católico. É para fazer crente chato parar de falar com eles. Porque toda hora tem um crente virando para ele, já aceitou a Jesus? Já aceitou a Jesus? Já. Fui batizado na igreja, fiz primeira comunhão, crisma, sei lá mais o que. Na cabeça dele, religiosamente, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Só que ele não entendeu, porque você não explicou direito, usou um chavão evangeliquez, o que era conversão, o que era conhecer realmente a Jesus. E aí ele vai rebater que ele já conhece, porque ele é um religioso, ele está seguindo aquilo que ele acredita. Número 4, o que é importante também apresentar sobre Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. Mais à frente, Atos capítulo 13, depois que começa as missões de Paulo e Barnabé, capítulo 13, versículo 32 e 33. Vamos ouvir? Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Já chegou até o final? Até 33. O que o texto está nos mostrando, meus irmãos? Usando um texto do Antigo Testamento, usando a palavra de Deus, está sendo comprovado a divindade de Cristo. Não, pastor, ele falou apenas que Cristo é o Filho de Deus. Está aí. Está aí a questão, meus irmãos, da diferença cultural. Lá em João, agora não vou me recordar o capítulo, o Senhor Jesus, conversando com seus opositores, ele diz que é o Filho de Deus, que Deus é o seu Pai. Aí eles que quiseram apedrejar, lembra dessa passagem? E o evangelista explica por que eles queriam apedrejar Jesus. Porque fazendo Deus de seu Pai, ele se fazia igual a Deus. Está escrito no Evangelho de João. Então, na cabeça do primeiro século, se ele era filho de Deus, ele também era Deus. Ficava bem claro isso. Hoje, é importante que, se isso for algo que surja na conversa, que a pessoa ainda tiver alguma dúvida, que isso fique bem claro. Como eu falei, especialmente se ela vem de alguma religião ou seita que diminuiu a pessoa de Jesus para um papel diferente. Ok? Colocá-lo como realmente ele é. Filho de Deus significa que ele é... Alô? Que ele é o próprio Deus. Ok? O que mais? Jesus é o príncipe e salvador. Atos 5:31. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. A ideia de príncipe, meus irmãos, nesse texto, é de governo, é de reinado. Ele bem sim podia chamar-se de rei, mas é escolhido aí como alguém que está sendo colocado à frente do seu povo. E, obviamente, Salvador, o significado é bem mais simples. Vamos concentrar especialmente no segundo. O conceito de Salvador e Redentor, meus irmãos, também se perdeu na nossa cultura. Você vai no Rio de Janeiro, você não é de lá, certo? Aí o seu amigo lá do Rio de Janeiro fala assim, rapaz, eu estou à sua disposição para a gente passear. Você quer ir aonde? Geralmente as pessoas querem ir aonde? Pois é, no Cristo Redentor. Gente, está no nome do lugar. Você só vai ser redimido, só vai ser salvo, se você precisar. Inclusive, no Magnificat, no Cântico de Maria, ela usa essa expressão. Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de Salvador quem está perdido. Era uma realidade na vida de Maria, uma realidade na vida de todos nós e na nossa pregação. A gente precisa deixar isso claro. A gente vai deixar isso claro, obviamente, falando sobre a inutilidade das obras.
explicando a graça de Deus e demonstrando à pessoa que através do nosso próprio esforço, a pessoa pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, ela não vai chegar. Pastor, pode usar algum método, pode usar alguma estratégia, uma metáfora? Claro. Mas precisa ser deixado claro para a pessoa, cristalino, de que pelas suas próprias forças, seus próprios meios, ele ou ela não vão chegar até lá. A religião não vai fazer isso. Uma boa criação, tendo sido criado por bons pais, não vai realizar isso. Honestidade pessoal não vai realizar isso. Nada dessas coisas vai funcionar e transformar a vida dessa pessoa, fazendo-a chegar até Deus. Por isso que ela precisa de um Salvador, que a faça chegar até lá. Último ponto. Jesus é o doador e sustentador da vida. Nós explicamos às pessoas, meus irmãos, que elas estão mortas, Efésios capítulo 2. E que Jesus é aquele que vai trazer a solução para o estado espiritual delas. Nessa explicação, é claro, a pessoa vai precisar compreender a diferença entre morte física e morte espiritual. Que nós não estamos falando de morte física. Afinal de contas, a pessoa está aqui, Vivinha da Silva, conversando com você. Nós estamos falando de morte espiritual, aquela que impede que o seu espírito tenha contato com Deus. Que impede que a pessoa tenha relacionamento espiritual com Deus. O que diz o texto de Atos 17, 28? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês. Também somos descendência dele. Então, meus irmãos, pregando aos atenienses, gente muito inteligente, muito sábia, filósofos que gostavam também ou gostavam de falar de filosofia. Paulo não usa de grandes discursos. Ele apresenta a Jesus. E, inclusive, nesse mesmo discurso, mais à frente ele vai falar de ressurreição dos mortos. Ou seja, ele não dilui a mensagem para poder ser agradável. Ele até se adequa à sua audiência, né? Provavelmente ele falou num grego de alto nível, para não ser desprezado por aquelas pessoas, mas a mensagem está ali. E parte dessa mensagem é que ele estava falando que esse Jesus, e não esses monte de deuses que vocês têm aí, muito menos o Deus supremo da religião greco-romana, que era Zeus, esses não são o doador da vida. Esse Jesus é. Diferenciando de qualquer Deus falso que eles pudessem ter. E ainda diz, ele é o sustentador da vida. Estamos vivos por causa dele. Tudo isso, meus irmãos, nós vimos até aqui, são formas de nós pegarmos o conceito que a pessoa tem de Jesus, que está lá no subsolo, e colocar lá na cobertura. É mostrar à pessoa que o Jesus que nós estamos anunciando não é um conceito religioso, não é uma ideologia, é uma pessoa. E é importante que as pessoas saibam quem é esta pessoa, quem é que está sendo anunciado, porque ele vai ser, irmãos, o centro da nossa mensagem, certo? É falar sobre Jesus e não sobre qualquer outra coisa, mesmo que seja com boa intenção. Diga. Mas eu consegui encontrar, depois de tempo na Bíblia, uma resposta para isso. Na verdade, nós somos filhos, nós somos criaturas. É que Deus vai nos adotar posteriormente. Mas a prova maior está em João 3,16. Jesus mesmo disse que Jesus tinha apenas um filho. Como Jesus tinha só um filho, todos nós somos filhos de Deus. E esse filho é Deus. E lembre-se que 2 capítulos antes ele fala, aqueles que o receberam, deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. O grande problema do espírita é que, se lê a Bíblia, ele não a estuda. Certo? Esse é um conceito, irmãos,
biblicamente tão simples de explicar. Em João 3,16, que a irmã acabou de mencionar, você tem a palavra unigênito, certo? O único gerado. Eu sou unigênito? Não. Porque eu tenho um irmão e irmã. Eu não sou unigênito. Certo? Unigênito é único filho, único gerado. Você pega João 1,12 e você vai ver que outras pessoas, que não seja Jesus, não eram filhos, mas se tornaram filhos de Deus. E aí você pega o conceito de Romanos, o conceito de adoção, aí você fecha o ciclo do raciocínio. Na cultura do primeiro século, meus irmãos, tanto quanto hoje, uma pessoa passava a ser filho de outra através da adoção, como é hoje. Então, se alguém tem um filho adotado, se fizer um teste de DNA, acusa a paternidade? Irmãos, acordem. Filho, é que dois, não, claro que não. É que teve duas pessoas que sim. Então, tem que correr atrás para descobrir o que aconteceu aí, porque a pessoa fez o filho fora do casamento e está dando uma disfarçada, né? Adotou o próprio filho. Então, um filho por adoção, se fizer um teste de DNA, a resposta é, não é filho, porque não foi gerado. Então, meus irmãos, se fosse possível fazer um DNA entre nós e Deus, não é filho, é adotado. O Espírito Santo habita em nós, tudo certinho, mas não somos. Então, o problema do Espírito, irmã, é esse. Não estuda a palavra, né? Teologia bíblica serve para isso. É você pegar textos de toda a palavra de Deus e ver como eles juntos compõem uma doutrina. Não fora do seu contexto, dentro do seu contexto. João 3,16, Deus tem um filho só. João 1,12, Deus transforma outros em seus filhos. Em Romanos, que agora me falta o capítulo exato, Paulo explica sobre a adoção de filhos. Você junta tudo, nós sabemos muito bem que Jesus é filho com F maiúsculo e nós somos filhos com F minúsculo. Ele sempre foi filho. Nós nos tornamos filhos de Deus. E a grande diferença, meus irmãos, fazendo aqui uma comparação até, desculpe, um pouco ofensiva, né? Então a gente chama até às vezes nossos animais domésticos de vem cá com o papai, vem cá com a mamãe, não é isso? Você faz, eu sei que você faz, faço também. Mas isso não torna o meu poodle um ser humano. É uma relação de afetividade. Uma relação de cuidado. Então, desculpe, meus irmãos, mas de nós para Deus a gente está que nem um animal de estimação, de comparação. Ah, pastor, como isso é ofensivo. Pois é. Agora você prefere ser um animal de estimação adotado por Deus ou preferir ser de rua? Meu amigo, me arranja um cantinho lá no fundo do quintal de Deus que eu estou satisfeito. E se olhar para ele olhar para mim uma vez a cada 10 anos e dizer assim, e aí filhão? Meu Deus, disse. Tá bom. Eu quero mais o que da vida? Se o Deus do universo olha para mim e me chama de filho, quer status. Essa mania agora de chamar todo mundo de... Isso é princesa de Deus, príncipe de Deus, ou coisa que não tem na Bíblia. É a mania de inflar ego das pessoas. Não, meus irmãos, lembra da historinha do cachorro sarnento lá no portão? Nós não somos o cachorro bonitinho de show canino, não. Nós somos o cachorro de rua sarnento que o Senhor pega pela sua graça para chamar de seu. Então, meus irmãos, essa dificuldade que as pessoas têm é porque, infelizmente, antes de ler o Evangelho verdadeiro, no caso descrito pela irmã, foram ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, meu amigo, você enche a sua cabeça do sofisma da mentira, você pode falar a verdade 1000 vezes. Só para terminar esse ponto e seguir, uma colega de trabalho muitos anos atrás, estavam lá esperando alguma coisa, eu estava esperando que o computador... desocupar para eu poder fazer o meu concerto, e ela devia estar esperando alguém para poder ir embora, e eu comecei a falar de Jesus e tal. Eu sou cristã. Qual você é? Centro espírita tal e tal. Vamos analisar a sua afirmação. Você disse que é cristã, certo? Então, eu entendo que cristão é aquele que segue a Cristo. Concordamos? Ela, claro, joia. Então, o cristão faz aquilo que Cristo disse para fazer e crê naquilo que Cristo ensinou. Concordamos? Sim, até estava tudo ótimo.
Aí eu comecei a ensinar o que Cristo ensina e que o Espiritismo nega. Aí você deve pensar assim, pastor, essa pessoa em lágrimas, de joelho, aceitou a Jesus aquele dia. Queria eu. O engano, meus irmãos, não produz vítimas, produz cúmplices. Porque para aquela pessoa é confortável ficar na religião que ela já gosta das pessoas, que ela já tem paz consigo mesmo de que aquilo é bom. Eu comprovei biblicamente por A mais B que a grama é verde. E ela saiu daquele dia da empresa chamando a grama de vermelho, lilás, o que você quiser, menos de verde. E eu disse para ela, depois de tudo isso, falei, você me perdoe, mas você não é cristã. Você crê em um conceito de cristianismo, mas não é o conceito da Bíblia. Você crê em uma ideia sobre Jesus Cristo, mas não é a ideia da Bíblia. Pare de ler Allan Kardec e leia apenas a Bíblia. E vamos ver se as suas ideias vão ser as mesmas depois de um tempo. Então veja, meus irmãos, aquilo que a gente está vendo aqui não está tão longe da realidade, não. Muito pelo contrário, está muito dentro. Esses recursos evangelísticos que a palavra de Deus já nos reservou são valiosos porque são esses que nós vamos encarar no nosso dia a dia conversando com as pessoas. Pastor, mas tudo isso que você falou aí, ou boa parte, é ofensivo para as pessoas. Dá para entender porque agora as pessoas fazem peçazinha para atrair as pessoas e que o evangelho fica lá escondidinho. Deu para entender por que faz marcha para Jesus, para dizer, olha só como os crentes são maneiros? Deu para entender por que faz tanta coisa menos pregar o evangelho? Dá para entender por que tanta gente está dentro das igrejas, mas nunca se converteu? Porque frequentar a igreja, ser batizado e conhecer até a visão da igreja e falar evangeliquez, nunca foi prova de conversão. Pastor, o senhor está exagerando. Então, essa semana, numa conversa informal, sem você fazer um interrogatório de queimadura de terceiro grau em cima da pessoa, conversa com um colega. E diz assim, olha, a gente estava conversando na igreja sobre salvação. Explica para mim por que você é salvo. Você vai se apavorar com as respostas. Elas vão desde o, porque eu creio em Deus. Eu lembrei de Tiago agora, né? Crês que há um só Deus? Parabéns. Os demônios também creem e estremecem. As pessoas não sabem sobre arrependimento, propiciação, redenção, justificação. Vocês sabem nada. E eu não estou dizendo, meus irmãos, que você precisa ser um compêndio de teologia para ser salvo. Não é isso. Eu estou dizendo que elas, mesmo com suas próprias palavras, e mesmo usando palavras mais simples, nunca ouviram o evangelho ser explicado para elas. Quem realmente é Jesus. Nós já vimos aquilo que ele é. Mas o texto continua, ou os apóstolos continuavam, falando também sobre quem ele, ou o que ele fazia. Certo? O que ele veio a fazer. Ele veio especificamente para cumprir o plano de Deus para a salvação através da sua morte na cruz. Se você perguntar para as pessoas, você vai ouvir que Jesus era o mártir da paz. Você vai ouvir que Jesus é uma pessoa que veio pregar o amor. Lindo, né? Mas não, ele não veio pregar o amor. Que Jesus veio para trazer paz ao mundo. Jesus veio para trazer paz, irmãos? Depende do seu conceito de paz. Nas palavras do próprio Jesus, eu não vim trazer paz, vim trazer guerra. E colocar filho contra pai e pai contra filho. Esse mesmo Jesus, mais adiante João vai dizer, deixo-vos a paz. A minha paz. Pastor, Jesus era bipolar? Ele era esquizofrênico? Era uma coisa ou era outra? Eis aí, meus irmãos, o problema. O Jesus cultural veio trazer paz. Vamos dar uma examinada como é que Jesus vai chegar na Terra? Na segunda vez, eu quero dizer. Você se lembra o que ele vai fazer quando ele voltar
em glória, ele vai distribuir buquês de rosa, aí vai fazer arco-íris no céu, e vai escrever o nome de cada pessoa com um coraçãozinho do lado, substituindo letras por corações. É isso que Jesus vai fazer? O que Jesus faz, meus irmãos, segundo a Bíblia, quando ele voltar a segunda vez? Ele destrói todos os incrédulos. É o que está na sua Bíblia, o suposto livro da paz e do amor. Não é o que está lá? Ele começa pelo cabeça, com a palavra da sua boca, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, a besta e o meio besta. Não é o que está lá, meus irmãos, Tessalonicenses? E aí ele vai destruir todos os inimigos, ou seja, todos aqueles que não se converteram no momento do seu retorno. Está na sua Bíblia isso também, sim ou não? Então como é que ele veio trazer paz? Qual é o problema, meus irmãos? É que o pessoal quer um Jesus humanizado. Jesus assim meio socialismo moreno, sabe? Aquele que deu certo, nenhum lugar deu, mas nos livros dá, né? Sabe aquele que vai fazer todo mundo ser igual? Detalhe, nem no céu o comunismo vai dar certo, porque lá diz que vai haver o maior e o menor. Diz ou não diz, irmãos? Jesus falou que vai ter gente que vai ter posições maiores e posições menores. Dentre os salvos, nem lá a meritocracia vai deixar de funcionar. Ou seja, meus irmãos, todos esses conceitos culturais devem trazer o amor. É o que dá para as pessoas dificuldade de compreender a diferença entre justiça e esse amor que eles falam por aí, essa parte que eles falam por aí. Vamos ler o texto antes da gente continuar? O que ele veio fazer aqui? Atos 2, 23, depois 4, 10. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram pregando na cruz. Ou seja, o que Pedro está falando aí, meus irmãos? Vocês são culpados, mas Deus, na eternidade passada, já havia determinado os eventos que aconteceram esta semana, desculpe, 50 dias antes, aqui nesta cidade. Na sua pregação é importante que você deixe claro que o Senhor Jesus não foi surpreendido, ele não foi injustiçado, ele não foi vítima, ele não foi mártir, certo? Ele deu a sua vida voluntariamente. Ele veio para isso. Nas palavras de João Calvino, uma das frases mais fabulosas que eu acho do Reformador, antes que houvesse luz, havia a cruz. Meus irmãos, antes do primeiro átomo ser criado na criação, a cruz já era uma realidade. Não havia acontecido no tempo e no espaço, mas ela já havia acontecido no coração de Deus. Então, meus irmãos, não há equívocos, certo? Como nós falamos quando pregamos sobre a entrada triunfal, se na entrada triunfal Jesus tivesse sido aceito como Messias, como ele realmente era, o povo, entendemos. Ele não veio nos libertar de Roma, ele veio nos libertar dos nossos pecados. Nós entendemos. Jesus ainda teria morrido no final da semana. A cruz não foi um resultado da rejeição judaica. A cruz não foi um resultado da opressão romana. A cruz, meu irmão, foi resultado do meu pecado. Ou dos nossos, desde Gênesis capítulo 3. Ou seja, ele veio especificamente para cumprir o plano de Deus, para a salvação através de sua morte na cruz. Ele não veio pregar o amor, a paz, a compreensão. Dá arrepio quando eu vejo crente falando uma coisa dessa. E não é um bom arrepio. Porque tem arrepios bons, né? Esse aí não é o bom arrepio. Porque, meus irmãos, a missão de Jesus está em seu próprio nome. Yeshua. Jeová é salvação. O anjo virou para, agora não lembro se foi Maria, acho que não, foi para José, né? O anjo virou para José e disse, e ele se chamará Yeshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não é o que o anjo disse? Então a missão de Jesus já estava explícita desde o começo. Ele mesmo disse, para essa hora é que eu vim, quando ele se referia à sua morte. 2.
Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. Já lemos 4:10? Então lê, por favor, desculpe. Me entusiasmei. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante do Senhor. Pronto. No 4:10, que já serve para o ponto 2 agora, ele fala da morte e da ressurreição, certo? Então ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Agora o 2:24 e versículo 33. É 2:24, vírgula, o versículo 33 do capítulo 2 também. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, derramou o que vocês agora veem e ouvem. Muito bem. Então, meus irmãos, aqui eu quero enfatizar algo muito importante. Você já encontrou crente que não sabia da ressurreição? Eu já encontrei aos borbotões. Crentes que acreditavam até aquele momento que iria passar a eternidade. É porque ele lia mais historinha do Maurício de Souza, Mônica Cebolinha, do que lia a Bíblia. Crente que acreditava piamente que iria ficar a eternidade inteira no céu e tal. Nunca havia lido o final de Apocalipse. Novos céus e nova terra. Não é o que está escrito lá? Ora bolas, para que espírito desencarnado precisa de terra? Faz sentido uma coisa dessa? A gente que nem almas penadas, visagens, né? Vestido de branco, tocando harpa. Para que eu preciso de terra? Quem precisa de terra é quem tem corpo, correto? E veja bem, meus irmãos, a Bíblia está repleta dessas afirmações. João capítulo 11. Quando Marta e Maria conversam com Jesus sobre a morte de seu irmão Lázaro, e ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, aí ele diz, não, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. E esse conceito não está só no Novo Testamento. Final do livro de Daniel. Daniel diz, olha, você vai descansar, mas no final dos tempos você vai ressuscitar e receber a sua herança. Ou seja, meus irmãos, a volta à vida, literalmente, é algo que está sendo prometido em toda a palavra de Deus e precisa estar presente na nossa pregação também. Sabe por quê, meus irmãos? E todos nós sabemos disso, a morte, ela é extremamente não natural. Ela é uma ofensa ao próprio Deus. Ela não é apenas algo que nos traz tristeza, mas algo que altera todo o curso da nossa realidade. Tira da nossa presença gente que amamos, que fazia parte da nossa, como eu vou dizer, do nosso mecanismo social. E aí a gente tem que se adaptar de novo, e é claro, a gente se adapta, a vida continua, né? Ninguém para quase ninguém para no tempo depois da morte de uma pessoa querida. Mas dizer que você é exatamente o mesmo, você não é não. Converse com um pai que já enterrou um filho. Com essa semana, uma irmã em Cristo se despediu em casa da sua filha, a luta contra o câncer de quase 3 anos. Uma menina de 20 e poucos anos. Não é natural. E percebam, meus irmãos, que o medo da morte está sendo substituído por uma esperança falsa. Essa semana morreu uma pessoa importante aí, das telecomunicações, e aí mostrou lá seus funcionários, todo mundo de mão dada, tal, porque ele era um cara muito religioso. E como alguém já disse em um determinado vídeo, estão crendo em um evangelho subjetivo, de um Deus subjetivo, e vão chegar em um céu subjetivo, que não é real, que não é bíblico, que não existe. Porque, meus irmãos, boas intenções não transformam a pessoa em uma pessoa salva. E dentro da nossa pregação, um elemento que não pode se ausentar é nós falarmos da esperança, que biblicamente é a mesma coisa que certeza,
da ressurreição dos mortos. No momento, todos os nossos irmãos queridos, parentes ou não, amigos, estão com Deus, aguardando a ressurreição, que segundo a palavra de Deus ocorre nanosegundos antes do nosso arrebatamento. Não é o que está em Tessalonicenses? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Ora, se eles vão ser ressuscitados, nós já estaremos com os nossos corpos, vamos ser apenas glorificados. A gente está subindo para quê? Porque a história continua. E depois, quando Cristo voltar, que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Para destruir os inimigos, nós voltamos com Ele. Mas esse é assunto para uma aula de escatologia. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que a ressurreição é algo real e que todas as mazelas que hoje estão no corpo daquela pessoa que conhece a Jesus serão revertidas. Seu bico de papagaio. A pessoa, só uma vida completa, tirando todas as dores que você já teve ou pode ter, todas as doenças que você convive. É tudo isso, meus irmãos, que a ressurreição promete. Não será uma ressurreição como de Lázaro, que ele apenas voltou a viver. Ele não ressuscitou no conceito da ressurreição eterna, né? Ele voltou a viver. Dali a uns dias ou anos, a Bíblia não narra, ele morreu. E hoje ele aguarda a verdadeira ressurreição. E é essa, meus irmãos, que é garantida através da morte de Cristo e a sua própria ressurreição. Aliás, vale a pena destacar aqui que Romanos diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. E apresenta Jesus como sendo o quê? As primícias dentre os mortos. O que é as primícias, irmãos? Quando você tinha uma colheita, certo? E ela estava quase no ponto, você colhia uma parte dela que já estava mais madura e fazia uma avaliada assim, né? Nossa, pela cara das primícias a colheita vai ser tremenda. Então as primícias eram um aviso do que vinha, era uma avant-première do que vinha. Então a ressurreição de Jesus, meus irmãos, foi fundamental para fortalecer os apóstolos na pregação do Evangelho. Poxa, porque uma coisa é, entra aqui nesse negócio aqui comigo, porque me prometeram que nesse negócio que eu estou entrando com você, a gente vai ficar muito rico. Me prometeram? Agora, olha só, já viu como eu estou bem de vida? Foi esse negócio que eu entrei. Você quer entrar junto comigo? A pessoa fica ou não fica mais tentada a entrar? Porque eu já estou experimentando aquilo que eu estou oferecendo para ela. Meus irmãos, o nosso Deus não oferece no Evangelho algo futuro e impalpável. O que Ele está oferecendo é algo no presente e real e palpável. Cristo ressuscitou. E a ressurreição dele é a comprovação de que a nossa pregação não é uma pregação de promessa vazia, mas de realidade para nós hoje e para aquela pessoa para quem ou a quem nós pregamos. O que mais Jesus fez? Apenas Jesus e ninguém mais pode dar salvação aos homens. Atos 4:12 e depois 16:31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. De novo, irmãos, na nossa cultura, nós vamos precisar mostrar, comprovar para as pessoas que o Senhor Jesus não é mais um meio de salvação. Não é alguma coisa mais Jesus. Uma certa feita, pregando o evangelho para alguém, eu tive que explicar para ela 2 ou 3 vezes que eu não a estava tentando convencer a ser da nossa igreja.
E eu cheguei ao ponto de dizer para ela o seguinte: faça uma coisa comigo então. Ouça o evangelho que estou lhe pregando e eu vou lhe proibir de aparecer na nossa igreja. Você mora em qual bairro? Moro em tal. Beleza, tem um amigo meu que tem uma igreja lá, vá para lá. Tentando mostrar a essa pessoa que minha preocupação era o relacionamento dela com Jesus. Expliquei para ela também qual era o valor de congregar, a comunhão, né? A ajuda mútua, a administração de dons uns na vida dos outros e tudo mais que a gente já sabe, né? E que só desigrejado que não entende. Mas eu tentei explicar para essa pessoa que eu não queria conquistá-la para a comunidade Batista Videira. Que eu estava falando de algo mais importante do que apenas congregar. Que eu estava falando de algo mais profundo do que apenas congregar. Que eu não estava vendendo para ela religião. Que eu não estava vendendo para ela um pacote de igreja. Vem para a nossa igreja, né? Eu era assim, assado e tal, agora sou desse jeito, o meu nome é Videira. Não, não é. Não era marca, não era propaganda. Do que nós estamos falando, irmãos? Nós estamos falando que não há salvação em ninguém mais. E eu inclusive falei para ele, para a pessoa, perceba, se você voltasse para Cristo como seu Senhor e Salvador, e arrependimento e fé, e você jamais pisar em uma igreja, você está salvo. Pastor, mas não pode falar isso para as pessoas. Mas veja bem, é minha convicção de que quando alguém é verdadeiramente convertido, tudo aquilo que a gente acha que as pessoas precisam, na verdade, elas por si mesmas, o Espírito Santo agirá na vida delas e elas chegarão lá. Eu não acredito que essa pessoa se converteria e ficaria em casa, se ela realmente fosse convertida. Ela ia querer aprender mais, ela ia aonde? Ela ia querer saber mais e saber o que os outros cristãos pensam. E por mais que a gente viva na era da internet, tem limites. Ela ia eventualmente procurar um lugar para congregar e saber mais. Mas meu objetivo era tirar da cabeça dessa pessoa, desconstruir a ideia de que a gente estava falando de uma igreja, de uma religião. Aí finalmente ela perguntou assim, então você está dizendo então que se eu quiser eu posso congregar em qualquer lugar? Aí eu expliquei, qualquer lugar que realmente pregue a palavra. Caso contrário, você vai aprender um monte de coisas que são doutrinas de homens. Mas o meu ponto aqui com você é, conheça Cristo como seu Senhor e Salvador. Meus irmãos, dentro disso também é importante salientar que as pessoas precisam compreender que as obras não realizam na vida dessas pessoas nada em relação à sua salvação. Vamos supor que eu tivesse que transpor o espaço que tem daqui da plataforma até a primeira fileira de cadeiras, sem tocar no chão. Ok? Sem tocar no chão. E aí eu vou pegar o material que eu tenho aqui, tem alguma madeira, né? Eu tivesse alguma ferramenta, e aí eu ia quebrar essa madeira aqui, formar pequenas tábuas, e ia começar a fazer uma ponte, ok? Não é uma boa maneira de transpor de um lugar a outro uma ponte? Vamos supor que não dá para eu amarrar uma corda aqui e sair me balançando que nem um Tarzão para o outro lado. Eu tenho que fazer alguma coisa que me leve até lá. Então eu começo a fazer a ponte. E aí eu coloco a primeira tábua, eu coloco aqui muitos pregos presos aqui à plataforma para eu poder transpor esse abismo até a primeira fileira. E aí eu coloco a segunda tábua. Para colocar a terceira tábua, eu preciso subir na ponte. E aí quando eu já estou na quarta, na quinta tábua, eu já ouço os primeiros rangeres. Porque aquela ponte não está aguentando o meu próprio peso sobre ela. E ela está começando a ceder debaixo do meu peso. Porque ela é insuficiente para me ajudar a chegar até o outro lado. Essas são as pontes, meus irmãos, que os homens constroem para tentar chegar até Deus. A palavra de Deus fala dessa separação que há entre nós e as pessoas.
Desculpe. Entre nós e Deus, entre as pessoas e Deus. E aí as pessoas tentam por si mesmas fazer as suas pontes. Aí eles colocam a tábua da honestidade pessoal. Eu sou uma ótima pessoa. Eu dou troco até de 1 centavo se eu precisar. E ela vai e coloca a sua tábua lá porque ela é uma pessoa honestíssima. E ela coloca a próxima tábua de que ela foi muito bem criada. Meus pais são pessoas honradas. Eu nunca vi o meu pai maltratar alguém. Meu pai ajudava os pobres. A minha mãe costurava para fora de graça se precisasse para ajudar as pessoas. Nossa, minha família era quase santa. E aí eu coloco aquela tábua lá também. E aí eu lembro que desde pequeno eu sou levado para determinada religião. E aí eu coloco a tábua da religião. E essas obras vão me levar até um pedacinho do caminho. Mas eventualmente eu vou cair junto com o ponto de tudo. Porque é insuficiente. Agora, alguém atravessou não uma ponte feita de alguns pregos e madeiras, mas uma grande tora por cima desse abismo. Uma tora que cruzava na vertical e ela mesma era cruzada na horizontal. É a cruz que leva você de um lado para o outro. Ou seja, meus irmãos, não importa a metáfora que você use, não importa como você explicar, mas você precisa apontar para Cristo como o único que pode realmente salvar alguém dos seus pecados e da condenação eterna. Na semana que vem é sobre isso. Desculpe, na semana que vem não, porque nós vamos ter o recesso no final do ano, né? Nossa próxima aula é sobre isso que nós vamos falar. Sobre algo que está ausente na pregação de hoje. A realidade do pecado e da condenação. Que não precisa você botar o dedo na cara das pessoas e dizer, você vai para o inferno. Não precisa disso. Não precisa você ofender as pessoas, não precisa. A realidade é aquela. Você não precisa chamar uma pessoa, seu tuberculoso, para explicar para a pessoa, olha, você tem tuberculose. E é uma doença séria. Que se você não tomar cuidado, ela pode matar, ou ela pode, se você não cuidar direito, ela volta. Você não escondeu a verdade. Você tratou até com compreensão e humanidade a pessoa, mas você falou para ela. E não botou o dedo na cara dela e a chamou de tuberculoso. Perceba, meus irmãos, que a pregação do Evangelho sem a realidade da situação espiritual da pessoa é como você oferecer um sanduíche para quem acabou de comer. Ela não percebe que ela ainda está em deficiência de alimentação. Ela está iludida com os jumbitos que comeu, quando na verdade ela está em inanição, na verdade. O estômago está cheio de salgadinhos, de jumbitos, de Doritos, ou sei lá o que você, porcaria que você come. Alimentar-se, ela não se alimentou. Aí você oferece para ela um bom prato de arroz, feijão, salada, frango, e a pessoa diz, não, já estou cheio. Não, você não está. Você está em inanição, você está mal alimentado. Mas ela não percebe. E você precisa falar sobre o que a Bíblia explica sobre o estado espiritual do homem e como ele, assim como nós, precisamos de Deus e precisamos de um Salvador. Amém? Vamos orar agora, meus irmãos. Eu queria desafiar você a nós orarmos pelos nossos alvos evangelísticos. Isso aqui não é algo para ficar na teoria. É algo para que nós sejamos fortalecidos, desafiados, encorajados a compartilharmos o Evangelho com as pessoas ao nosso redor, em obediência ao mandato que ficou tão bem estabelecido no começo do nosso estudo. Feche seus olhos, vamos orar, então, nesse sentido. Coloque diante do Senhor as vidas que Ele tem colocado ao seu redor, ao seu lado, na sua convivência. Ore até por aqueles que talvez você ache que são os mais difíceis, que apresentam os maiores obstáculos para que você possa conversar e compartilhar do Evangelho.
Ore por si mesmo, para que Deus elimine da sua mente todas as desculpas e possa lhe ajudar, e a todos nós, graciosamente, a obedecermos ao mandato de pregação do Evangelho. Deus querido, Tu conheces a todos nós. Conhece, Deus, a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Sabes como muitas vezes, ó Deus, os afazeres do trabalho, da família, até mesmo da igreja, tomam completamente a nossa agenda. E nós passamos ao largo da pessoa caída à beira do caminho. Desprezamos e não nos atentamos para a miséria espiritual das pessoas que às vezes estão sorrindo, que estão bem financeiramente ao nosso redor, mas espiritualmente são cegos, estão nus, são miseráveis. Nós possamos, ó Deus, estender o colírio, o unguento do Evangelho naqueles olhos, as vestes de santidade e a verdadeira riqueza que é Cristo Jesus. Que a cegueira, que a nudez e a pobreza deles encontre o seu fim no mesmo jeito e na mesma pessoa, na mesma mensagem, na mesma pessoa, que nossa cegueira, que a nossa nudez e a nossa pobreza encontraram o seu fim. Na mensagem do Evangelho, na pessoa do nosso Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos nesta manhã. Amém e amém.